E aí, gente? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, gente. Que super prazer estar aqui com vocês hoje. A Raninha, eu já fiz outros painéis, o Arlen é a primeira vez, mas antes eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou Larissa Vitoriano, eu sou Community Manager na Stackspot, da Zup Innovation, também sou fundadora do projeto Mais Meninas na Tecnologia, eu ensino programação para meninas em situação de vulnerabilidade social aqui em São Paulo. E eu sou uma mulher branca, de cabelos castanho claro, eu tô num fundo preto e com uma camiseta preta. E faço o convite para Hanna. Hanna, você pode se apresentar? Posso. Boa tarde, né, galera? Prazer. Obrigada de novo, Codecom, pelo convite. Estou super feliz de estar aqui de novo, gente. Estou me achando, achei o máximo voltar aqui esse ano. Meu nome é Hanna, o pessoal da internet me conhece mais como Camelô. Eu trabalho com recrutamento, né? Hoje eu coordeno a área de recrutamento de uma empresa de tecnologia. Moro em Belo Horizonte, estou falando daqui. Sou uma mulher branca também, tenho cabelo castanho escuro e estou atrás de uma parede branca à frente. Bom dia, Yarlen. Boa, gente. Bom, prazer, viu? Larissa, Hanna, estar aqui com vocês. Meu nome é Arlen, mas pode chamar de AJ, porque Arlen nem minha avó sabe falar meu nome, viu, gente? Mas eu garanto que eu sou o neto preferido. Eu faço parte do time fundador da Tribe, sou responsável pelo marketing hoje, já também trabalhei muito tempo com produto digital e, vai ser um barato aqui trocar ideia sobre esse assunto que é muito massa. Sou um homem branco, estou num fundo aberto aqui, não é branco, e com um moletom preto. Legal, gente, ótimo, super prazer te conhecer, a Jota. Não te conhecia e fiquei super feliz de saber hoje, né? A gente vai falar sobre um assunto que a gente sabe que gera muitos memes no Twitter, mas também é uma discussão muito acalorada, assim, né, gente? Sim. Nada como a discussão trabalho remoto, trabalho presencial. Hoje, por exemplo, eu estou aqui no escritório da Zup, presencial, como os Incas faziam, mas não abandono meu home office, mas a gente sempre tem esse modelo híbrido, enfim, tem vários formatos, né? E acho que a gente vai poder discutir sobre isso hoje nesse painel. Então, super obrigada, Codecom, mais uma vez pelo convite. Obrigada por estar com essas duas pessoas super importantes aqui. Já deixa o convite, por favor. Dúvidas, perguntas, mandem no chat, que a gente vai respondendo ao vivo. E a ideia é ser uma conversa mesmo, ser um bate-papo. Estamos com duas pessoas especialistas no tema. Então, acho que o mais legal é isso, assim, né? Hanna, queria que a gente começar, né, a nossa conversa. Eu queria muito que vocês contassem um pouco da história de cada um. Então, faz um resuminho aí da sua história, e aí depois a gente já passa para o bate-papo, até para as pessoas poderem conhecer a gente, né? Conhecer um pouco da nossa história e da história de vocês. Bora. Gente, eu sou psicóloga, eu formei em psicologia, eu sou do interior de Minas, né? Vim morar em BH para estudar, então formei em psicologia. Eu até já contei algumas vezes isso, mas eu achei que a minha carreira ia ser clínica, sabe? Então eu fui muito por esse caminho há alguns anos, atendi bastante tempo, gosto muito, mas aí eu caí de paraquedas na tecnologia e esse bichinho aí me picou e eu nunca mais consegui sair. Gente, é um caminho louco, porque é outra história completamente diferente, né? Assim, até o ritmo de trabalho, o tipo de estresse que a gente tem, mas eu não me arrependo, não. Eu venho de uma história de ter anos trabalhado de forma presencial, né? Completamente, estou fazendo todo o rolê de trabalhar presencial, e desde a pandemia eu venho trabalhando de forma remota, né? Então, eu sempre trabalhei com recrutamento de tecnologia, então, ao longo da minha carreira, dentro do RH, eu sempre procurei trabalhar dentro dessa área, com esses profissionais, estudando bastante sobre tecnologia, que é muito importante, né, que o recrutamento conheça as tecnologias para poder contratar bem. E eu estou há 2 anos e 8, 9 meses na Raro Labs, e lá eu comecei como recrutadora e hoje eu estou liderando o time de recrutamento, coordenando a área de recrutamento lá. Então, é isso. Hoje a gente está trabalhando remoto, assim, o meu time.
E todas as nossas contratações, a gente vai depender aí, né, do remoto, do híbrido, que tem muito pano para manga para a gente falar disso. Que, Lari, eu não sei, esse é o assunto que passa na minha cabeça todo santo dia. Eu falo e penso e respondo e tenho que acalmar as pessoas e eu mesmo. Então, assim, é um assunto que está aqui na ponta da língua, porque todo dia eu estou lidando com isso. Então, é isso, um pouco da minha história. Eu fiz uma transição de carreira, né, gosto muito de falar sobre isso também. E entrei nessa área, não atendo mais, estou 100% focada e descobrindo aí como é ser líder, né, liderar um time, ser responsável por uma área. Eu estou aprendendo, gente, ainda. É a minha primeira experiência nesse cargo, então estou aprendendo. Arlen, conta de você aí. Boa, obrigado, prazer, pô, que massa. Eu também sou de Minas, talvez pelo sotaque deva dar para identificar. Eu sou do interior de Minas, de Arcos, cidadezinha pequena, mas eu mudei para Belo Horizonte muito cedo. Minha trajetória é bem não linear. Eu comecei como jogador de futebol, joguei 2 anos e meio na base do Atlético Mineiro, do Galo. Não deu certo do futebol, aí eu decidi estudar. E Galão lá da massa, gente. Galão da massa, Galão. é isso. E lá, e depois que eu desisti, né, falei, não, vou estudar para a felicidade da minha mãe, né, foi quando eu entrei no Colégio Santo Antônio, aqui em Belo Horizonte, que foi onde que eu conheci meus amigos e amigas, que hoje não, né, que já há mais de uma década são meus sócios e sócias, né, porque desde então, falando um pouco de mim, rapidamente, eu fiz engenharia, então por isso que é não linear, sou engenheiro de produção formado, mas eu comecei a carreira na área de tecnologia digital, no marketing e passando por produto, e eu, meus amigos e amigas que são sócios e sócias, a gente já trabalha juntos e juntas há mais de uma década com tecnologia e com educação. A gente teve uma primeira startup que foi o AppProva, fizemos toda a jornada ali de crescimento. A AppProva chegou a ter... Era um aplicativo para as pessoas estudarem para o Enem vestibular, e para as escolas a gente anonimizava os dados e vendia como uma ferramenta de diagnóstico. A gente chegou a ter 5 milhões de pessoas utilizando e mais de 1.000 escolas, até que a gente passou a fazer parte do grupo Somos Educação. A gente ficou trabalhando lá, aí depois a Somos virou Proton, que hoje é Cogna, enfim, aí nesse meio do caminho, resumindo bastante, a gente decidiu, cada um e cada uma por um motivo, sair. Só que pouquinho tempo depois a gente falou, putz, a gente quer se reunir de novo, porque a gente gosta de trabalhar junto, a gente quer fazer algo que seja legal, que tenha um propósito massa, a gente quer trabalhar com educação, porque a gente ficou anos trabalhando com isso, e nisso surgiu a Tribe, que é uma escola de tecnologia, hoje bastante focada em formar as pessoas profissionais do zero até o início delas no mercado de trabalho. E acho que assim como a Hannah, esse assunto, ele passa pela nossa cabeça desde o início, a gente sempre pensou muito nele, e hoje a gente continua pensando, porque pós-pandemia, né, remoto, presencial, como que a gente faz? Hoje, vocês podem ver, eu estou num coworking, que a gente está fazendo um experimento na Tribe, agora até já dando um spoiler e rolando a bola, a gente, desde a pandemia, é 100% remoto, só que agora a gente começou um experimento de liberar via uma plataforma que chama Oba, não sei se vocês conhecem, para todas as pessoas do time poderem escolher trabalhar de coworkings que estão listados na plataforma no Brasil inteiro. A gente tem time no Brasil e no mundo inteiro, até tem gente fora do Brasil, e aí as pessoas podem escolher trabalhar juntas. Então, rolando a bola aí. Que demais, gente, que demais. É isso, assim, né? Possibilidades. E aí, para, nortear nossa conversa mesmo, a gente, né, antes de acontecer de fato o painel, a gente trocou alguns e-mails, eu, a Hannah, o Arlen, a Jota, desculpa. E aí eu recolhi alguns números, alguns dados para a gente conversar, assim, né? A nível de contexto e tal. E aí, tem um dado aqui que fala, 1 a cada 4 pessoas poderia trabalhar de forma remota. Esse é um dado, de 1 a cada 4, de acordo com o IPEA. E aí, de acordo com a FGV, a modalidade de trabalho à distância foi adotada por cerca de 10% das pessoas aqui no Brasil. Então, pensando aí, só 10% das pessoas, né, conseguem de fato trabalhar
de maneira remota em casa, enfim, onde preferirem. Já tem um outro estudo que fala que o trabalho remoto é majoritariamente entre mulheres, pessoas brancas, com nível superior completo e na faixa etária entre 20 e 49 anos. Então, acho que isso já diz muito, né? O quanto o trabalho remoto ainda é um cenário muito específico, né? Quando a gente acha que na nossa bolha tech é o cenário de todo o Brasil, na real não, né? A gente tem que pensar que o Brasil é muito grande, existem todas as outras áreas. Obviamente que na tecnologia essa cultura ela está muito mais, penso, a passos à frente, mas a gente ainda tem nos outros cenários muita coisa para caminhar. E aí, o que vocês acham disso? O que você acha, Raninha, desses dados que eu trouxe e tal, um pouco de informação para a gente compor o painel? Cara, eu acho que você começou com uma observação que eu queria até fazer, assim, que a gente... Acho que tem um deslocamento da realidade quando a gente fala que a gente está vendo tudo pelo Twitter, tudo pela internet, LinkedIn e tal, e a gente se desloca, né? A gente começa a achar que o mundo funciona do jeito que o nosso mundo funciona. E quando você sai de casa e conversa com seus amigos de outras áreas, ou você vê outras pessoas falando sobre a profissão, é importante para a gente sair desse lugar de achar que tudo é como é na tecnologia. Que isso está fazendo, eu acho que até o AJ deve ter vivido já algumas coisas assim. Eu tô sentindo até uma agressividade das pessoas nesse sentido, e não tirando a razão, inclusive porque como recrutadora eu sou a primeira a falar com todas as empresas, pelo amor de Deus, para que você tá voltando para o presencial? Sou a primeira, mas a gente... No nível dos privilégios que a gente tem dentro da tecnologia, eu acho que a gente se perdeu um pouco, sabe? Eu acho que a gente perdeu a parcimônia, onde a gente pode apresentar aqui os nossos argumentos e onde a gente tem que ouvir, onde que a gente tem que flexibilizar. Então, eu acho que nessa lógica, a gente acabou perdendo alguns argumentos com relação ao remoto, que a gente precisa falar e cuidar para a gente continuar tendo argumentos para manter esse modelo de trabalho, né? Porque não é uma via de mão única, né? É a empresa aqui e a gente como colaborador, funcionário do outro lado. Então, Lara, eu acho que esse é um fato que a gente precisa de muito, urgentemente, sair um pouco da lógica do que a gente está vendo aqui dentro da bolha de tecnologia e ler o cenário do Brasil como um todo, até o cenário de desemprego no país como um todo, de modelo de trabalho, a necessidade de flexibilização, enfim. Então, tem vários pontos para a gente falar. E o ponto de somente 10% da população e de 1 em 4 pessoas trabalharem remoto mostra isso. Então, assim, é um privilégio. E privilégio, não que a gente não mereça, porque eu acho que sim, acho que é a melhor forma da gente trabalhar, mas a gente precisa saber manejar isso para que a gente consiga manter esse status, assim, né, essa possibilidade, esse conforto. Então, é uma das propostas que a gente tem aqui hoje, né, a Jota, de falar um pouquinho sobre isso também, mas fala aí um pouquinho o que você acha. Boa, muito massa. Não, acho que vocês foram perfeitas e com dados, acho que a gente consegue ter perspectiva e ilustrar melhor as coisas. Acho que a palavra que vocês falaram, só para reforçar, acho que é a questão do privilégio. A gente ter consciência de que essa discussão ela ainda está restrita a um grupo privilegiado de pessoas da qual a gente faz parte. Isso é importante, porque, Hanna, você falou, né, as pessoas, os ânimos às vezes se exaltam nessa discussão. Eu acho que é bom colocar as coisas em perspectiva. E eu acho que uma outra perspectiva aqui para trazer é que essa discussão, pelo menos na minha visão, que a gente vem conversando por aqui, ela é muito incipiente. Por quê? Porque, assim, não é de hoje que a gente já conversa e fala sobre trabalhar de forma remota e distribuída. Tem anos, quiçá décadas. Só que eu digo que ela é mais recente porque com a pandemia, acho que todo mundo vai lembrar, as empresas elas não tiveram muita escolha, né? Elas tiveram que, a maioria delas, se adequar a isso. Então isso acabou acelerando demais a discussão, não só a discussão, né, mas a implementação disso. E isso fez com que trouxesse para a discussão pessoas e empresas que estavam muito à margem, que nem olhavam para isso. Então, acho que isso pode ser uma perspectiva interessante da gente olhar, que assim, a gente está no começo da discussão, tem muita coisa que a gente está aprendendo, a gente teve que aprender muita coisa acelerada, mas tem muita coisa que a gente está aprendendo, e também já dando um pouquinho de opinião para fechar, assim como para muita coisa na vida, eu não acredito no certo e errado dessa discussão de remoto presencial.
Eu acho que tem o que funciona melhor ou pior em determinados contextos, além da preferência pessoal de cada pessoa, porque isso é uma coisa que é fato. Vai ter gente que vai preferir um, vai ter gente que vai preferir outro. Só que como a gente tá, nós três aqui, a gente está lidando com empresas, com grupos de pessoas, dificilmente a gente vai conseguir agradar todo mundo. Então, é sempre bom a gente discutir isso com várias perspectivas na mesa, né? Acho que esses são os primeiros pontos aí. Não, perfeito. E assim, vocês dois, né, como gestores e tal, tem alguma estratégia que vocês usam para que seja mais assertiva ou mais, não sei, que essa comunicação de maneira remota ou presencial e nesses dois modelos aconteça de maneira mais assertiva com as pessoas colaboradoras? Tem alguma estratégia que vocês usam? Não sei, assim, com a gestão do time, até para não acontecer ruído nessa comunicação, né, que é tão comum. Tem alguma estratégia que vocês usam, assim, que vem à mente? Cara, eu ia falar pro AJ começar, porque ele tem uma estratégia tão bacana que eu acho que vale a pena ele começar falando aí. Conta pra gente. Tá bom, obrigado, Hannah. Eu vou começar. Assim, acho que eu vou começar dando um pouco de contexto, porque acho que vai ficar mais nítido para todo mundo entender. E também já falando que, assim, acho que não tem uma bala de prata. Acho que é um conjunto de práticas e, principalmente, aí o que eu vou começar falando, é uma criação de cultura da empresa. E aqui eu começo falando porque, em Tribe, a gente foi muito, muito, muito intencional com essa questão. Então, para vocês terem uma ideia, a gente começou a empresa, éramos 13 pessoas e tinha, sei lá, acho que 4 ou 5 em São Paulo e o restante em Belo Horizonte. E tinham reuniões, e assim, era, como eu falei, a gente é amigo e amiga desde o colégio. Então, o impulso de falar no WhatsApp, de chamar para conversar e resolver é muito alto. Só que desde o início a gente falou com a gente mesmo, olha, se a gente não for muito intencional aqui, a gente não vai dar o exemplo e as pessoas que entrarem não vão estar preparadas e se adequando à forma de trabalhar remota que a gente quer. Então, desde o início, a gente foi muito preocupado com isso. Então, exemplos. Tinha uma reunião que tinha 5 pessoas, 4 em Belo Horizonte, 1 em São Paulo, todas as 5 faziam a reunião via Zoom. Terminava a reunião, a gente tem que colocar as saídas, né? A gente não mandava no Slack, no WhatsApp, a gente não mandava, tipo, sei lá, ligava um pro outro, a gente registrava no Slack com um padrão de comunicação que a gente segue até hoje, que a gente põe a mensagem, põe a thread dentro, aí tem uma estruturazinha que a gente dá contexto, que a gente marca pessoas responsáveis e só as responsáveis para não todo mundo ficar vendo tudo. Então a gente faz tudo de forma muito estruturada e intencional desde o início. Então, assim, pensando em estratégias, acho que eu poderia citar várias, mas para rolar a bola, eu acho que aqui o mais importante é criar uma cultura. Como que vocês querem que funcione o trabalho remoto de vocês? É desse jeito? Então, seja intencional. E dê feedback. Pô, a coisa que mais acontece a pessoa ela entra na Tribe e ela vê o Slack nosso, que é cheio de padrão e tudo mais. Primeiro, ela fica com medo. E aí, a gente tem um trabalho de falar, não, relaxa, bota a cara mesmo. E segundo, a gente já alinha que a gente vai dar feedback. Você pode melhorar essa forma de escrever, essa forma de compartilhar o resultado. Então, a gente vai tentando construir esse jeito de trabalhar aí dessa forma. Mas, enfim, falei muito, passar aí para vocês, Lari. Cara, eu achei muito bom que você falou bastante da cultura, porque a cultura ela é o que acontece no dia a dia, né? E ela acontece a partir de combinados, porque quando você entra, você faz alguns combinados, né, com a empresa que você tá. Salvo, antes que todo mundo me xingue nos comentários, eu sei que as empresas nem sempre vão cumprir os combinados, né, gente? Eu sei disso. Mas, assim, existem alguns combinados que a gente faz quando a gente entra numa empresa. Então, assim, hoje onde eu trabalho, né, a Raro, a gente é uma consultoria. Então, a gente atende clientes diversos. Então, a estratégia de comunicação entre os times, ela vai depender um pouco, porque quando você está numa consultoria, você também tem que lidar com como é a comunicação daquele cliente, qual ferramenta ele usa, então você vai se adaptando ali às ferramentas. Eu acredito muito numa ferramenta bem organizada, eu acho que ter um lugar único de comunicação é muito bom, assim, para fazer com que a equipe
se concentre. Então, assim, ela não precisa ficar abrindo várias abas para responder as pessoas em vários lugares, né? Ela tem ali um canal e esse canal fica aberto ali o dia todo, então ela vai conseguir ver as notificações que chegarem. Eu acho que ter uma organização assim é muito bom. Com o meu time, eu faço esse combinado da disponibilidade, que eu acho que é até um bom assunto para entrar, porque é o que mais tem acontecido de queixa, de problema, não é? A disponibilidade, para mim, enquanto líder, ela é muito importante. Então, assim, se eu estou no remoto e o meu time também está remoto, está em outro lugar, eu não tenho como estar aqui e cutucar a pessoa do lado e passar uma demanda. Então, eu preciso que a disponibilidade seja uma realidade. Eu não posso mandar uma demanda hoje, no início do dia, e ter ela respondida amanhã. Mas aí depende muito dos casos, né? Assim, no recrutamento, as coisas acontecem assim. Então, uma hora que você não responde no mesmo dia, você até perdeu o candidato. Então, não dá. Mas num time de dev, onde tem prazos estabelecidos, né? Onde tem sprints bem estabelecidas e canais de comunicação, e aí tem uma dele, eu acredito muito na forma como o AJ Elias fizeram na Tribe, porque uma coisa fica assíncrono ali, né? Assim, tem os momentos onde a equipe vai se reunir. A gente não pode, de forma nenhuma, achar que as reuniões não são importantes, porque eu entendo muito a reclamação das pessoas, sabe? De assim, tem muita reunião, tem muita reunião. E acho que as empresas, aí é com a empresa tem que ter a parcimônia, o controle das demandas, o que é para ser uma reunião, o que é para ser uma boa comunicação, mas não dá para a gente fugir, porque a gente precisa interagir com as pessoas para as ideias surgirem, para as coisas serem acertadas. Então, para mim, o que é muito importante é sentir que a pessoa que está ali no meu time, eu posso confiar, ela está disponível, ela não vai desaparecer ali, e eu não vou saber onde ela está, se ela está trabalhando ou não, porque o nosso combinado é estar disponível ao longo do dia. Não quer dizer que se eu chamar no meio da tarde, ela tem que me responder, porque sim, as pessoas podem trabalhar até mais tarde, mas não dá para desaparecer. Então, esses combinados, eles sustentam o que vem depois da comunicação. E aí, a galera fala assim, Hannah, mas eu entrei numa empresa e os combinados não estão sendo cumpridos, ou ninguém combinou nada comigo. Cara, mas você tem que cuidar da sua organização. Se ninguém falou nada com você, mas você aceitou trabalhar nessa empresa, procura alguém onde você pode combinar. Como que vai ser como que a gente vai combinar que a nossa comunicação? O que vai funcionar mais? Qual que vai ser o fluxo de comunicação? Você prefere que eu fale com você por aqui? Qual que é o canal oficial da empresa? Né, eu acho que é um problema quando a gente espera que tudo chegue, porque nem sempre vai chegar. As empresas nem todas estão com tudo pronto, todo o material de tudo que vai acontecer. Então, assim, não dá também para a gente chegar num lugar e ninguém te falou com você e você vai fazer o horário que você quiser, não vai ter que ser disponível, né? Então, enquanto líder, para mim, é a disponibilidade. É muito difícil você liderar um time e você tentar falar com ele de forma remota e você não encontrar as pessoas, sabe? E aí vem os combinados, a estratégia de comunicação que eu acho que a da Tribe, ela faz o assíncrono funcionar, porque é um combinado muito bem feito, né? Acho que desde o início, né? Então, é um pouco isso, Lari, para mim. Só complementando rapidinho aqui, Lari, posso? Sim. É porque claro. A Hannah acho que tocou em pontos que eu acho que são fundamentais. E eu acho que a gente acredita muito que tem níveis de comunicação assíncrona. Você tem a comunicação assíncrona, mesmo que a pessoa ela não tenha nenhum tipo de obrigação de responder ali no momento. E as pessoas elas têm que entender e estarem confortáveis com isso. Então a gente também, isso faz parte da cultura de alinhar isso. E a gente sempre combina também que, assim, tem alguma coisa que é urgente, liga, manda mensagem mais direta, tenta acionar a pessoa no momento. Então, acho que ter esses níveis de comunicação é diferente. E o que as pessoas sempre perguntam mas como que eu sei o que é urgente, o que é importante, o que liga, o que não liga? Não vai saber, porque não dá pra gente fazer uma lista exaustiva de coisa. Então, por isso que, no fim das contas, a cultura que eu acho que vai prevalecer, porque é o feedback que a gente vai trocando. Tipo, as pessoas, de vez em quando, elas me buscam e falam, e me ligam para coisas que ela termina de falar, eu falo, olha, isso aqui, você poderia ter me mandado um Slack e esperado até o dia seguinte, ou até a semana que vem. E o contrário também, né? Às vezes, a pessoa manda algo no Slack, esperando que você vai ver e responder naquele exato momento, e o negócio precisa de urgência e deveria ter ligado. Então, só complementando rapidamente. É muito um termômetro, né? E como a gente chega nesse termômetro, né? E você contando um pouco, né, da experiência na Tribe, AJ,
eu pensei quase no... E aí já vem a minha visão desenvolvedora, né? Eu pensei quase no framework que vocês usam mesmo para como seguir aquele modelo e ele de fato ser assertivo, assim, né? Minha cabeça já montou um esqueminha ali. Mas a gente já está começando a receber perguntas e ótimo, gente. Mandem, por favor. Acho que é isso que enriquece o painel, no final das contas. E aí, já vou mandar a brava para vocês. A pessoa P. Miguel SC perguntou: como psicóloga, concorda que, mesmo de forma remota, deveria ter um investimento maior das empresas na questão psicológica dos seus funcionários? Concordo. Aí um pouco sobre comunicação e tal. Eu concordo, eu acho que é um... Porque o remoto, assim, ele enquanto uma escolha, num geral, ele é muito melhor para a gente gerir a nossa vida pessoal, né? Ninguém pode falar o contrário, é claro que é melhor. Só que, ao mesmo tempo, você pode gerar um nível de ansiedade maior, você pode não lidar muito bem com essa solidão. Tem pessoas que não conseguem criar uma rotina, né? Onde ela faz outras coisas além do trabalho. Então, eu acho que o nível de adoecimento mental também aumentou muito, né, desde a pandemia, e aí não é exclusividade do remoto, não, é como o mundo tá, como tá a nossa vida. Então, eu acho que é fundamental, né, um benefício que pelo menos apoie e ajude. As empresas vão medindo, né, ali, qual benefício vai fazer mais sentido. Então, assim, já teve vezes de eu perceber que a gente oferece o benefício de saúde mental e pouquíssimas pessoas usam. Então, às vezes é um investimento alto que uma empresa faz, depois ela para de fazer e as pessoas não entendem muito bem, assim, acham que é coisa da empresa, mas se as pessoas não usam, vira um investimento alto que aqui do lado do negócio fica difícil de manter. Então, é uma coisa que se oferecerem, eu acho que é muito massa. Às vezes as pessoas já têm outro psicólogo e podem pedir para a pessoa fazer ali o mesmo preço ou entrar na plataforma. Então, tem várias alternativas de você fazer esse benefício da sua empresa funcionar. Mas eu acho que é fundamental dar um apoio. Igual tem o plano de saúde, né? Assim, acho que entra dentro desse combo, assim, de plano de saúde, de cuidado. Acho fundamental. Boa, a Hannah, especialista aqui, eu vou só me arriscar aqui. Acho que respondendo de forma direta, eu acho que é uma das maiores preocupações que as empresas têm que ter. Inclusive, acho que vou até conectar com uma pergunta que eu vi debaixo do Elisafá, que ele pergunta, né, qual seria o argumento contrário ao trabalho remoto. Afinal de contas, é bom para todos os lados. Eu acho que aqui tem uma conexão muito forte que a gente tem que voltar lá no início da nossa conversa, que assim, essa é uma discussão que ela é recente e que a gente está aprendendo muita coisa sobre trabalhar remoto, trabalhar presencial, né? E que a gente está descobrindo algumas coisas que são ruins e que a gente tem que saber que pode funcionar, isso é muito bom para uma pessoa e para um lado, mas não ser bom para outra. Eu acho que essa questão da saúde mental no trabalho remoto é uma questão muito forte que acho que aproveitando esse painel, acho que é uma coisa que a gente tem que começar a discutir melhor. Porque, assim, o trabalho remoto, ele é excelente em vários aspectos. Eu sou suspeito para falar, eu adoro. Só que essa questão do isolamento, da falta de socialização, de integração, os efeitos disso, a gente já está começando a ver, só que se a gente coloca numa perspectiva de tempo, a gente não sabe qual vai ser o impacto disso daqui 1, 2, 3 décadas. Porque uma coisa que a gente percebeu também é que, gente, eu vou me arriscar. Eu acho que a gente já está no mercado, nós três, há mais tempo, né? Então, vou partir dessa premissa. Mas imagina, e a gente viveu isso na Tribe, as pessoas que estão começando a carreira delas 100% remotas. Então, a gente tem que colocar sempre as coisas em perspectiva aqui. E eu acho que essa questão da saúde mental, ela é uma das top discussões que a gente tem que ter aí daqui para frente, e no caso de Tribe falando, é uma das principais que a gente tem. Então, comentando da pergunta do P. Miguel, a gente tem apoio psicológico, então a gente tinha o apoio do Zen Club, que agora é o Caju Mais, tem o plano de saúde que dá para reembolsar, e o time nosso fica sempre pensando em formas de estar mais próximo e mitigar isso. Então tem um esforço da empresa, eu acho que tem que ter discussão sobre isso. Acho que esse próprio experimento que a gente está tentando agora do híbrido, né, tem um pouco disso também, de atacar essa questão.
Então, acho que essa primeira pergunta somada com essa, elas são fundamentais, assim. Eu acho que a empresa, assim, no mundo ideal, o ideal é que toda empresa ofereça um lugar seguro para todo mundo, né? Assim, a gente sabe que não é assim, mas se a gente olhar no espectro geral, a obrigação da empresa é oferecer um ambiente seguro para você, onde você consiga trabalhar e não prejudicar a sua saúde mental, né? E aí, acho que entra um pouco ali no que o AJ falou, a empresa entra ali com esse objetivo, né, de oferecer um espaço seguro, aí ela te oferece um benefício, você está ali no remoto. Em contrapartida, é importante que você se observe bem, porque a empresa pode te oferecer. Por que a gente oferece o benefício e pouca gente pede, e pouca gente usa, e no final a empresa está gastando com um benefício que pouquíssimas pessoas estão usando? Porque talvez falta, que aí eu acho que eu vou linkar aqui com o nosso papo sobre isso, o AJ, que é a autoobservação. Então, assim, eu não tô. Porque é muito fácil a gente achar assim, o remoto é o melhor para mim. Para mim, Hanna, mas eu também não posso deixar de olhar para mim com crítica de assim, fora o horário do meu trabalho, o que eu tô fazendo com a minha vida? Como que eu tô mantendo meu humor? Como que o meu humor tá afetando o meu compromisso com o meu trabalho remoto? Que aí eu acho que entra a empresa como um benefício e você como uma autoobservação. Não tem como cuidar da saúde mental se você não se observa. Então, fazendo um link com o argumento, que eu até tinha falado para a Lara, que eu acho que é importante a gente falar disso, vou repetir, gente, porque eu sou do RH e às vezes as pessoas acham que RH é fã de CNPJ. Eu sou trabalhadora, tá? Então, eu tô sempre falando do lado do trabalhador. A minha grande vantagem é que eu tô dentro da área de negócio, então eu consigo entender bem dos dois mundos e aí eu consigo pegar a maldade da coisa. Mas eu tô sempre do lado do trabalhador. Então, partindo desse pressuposto, vamos lá. Eu acho que existem vários argumentos das empresas que eles estão sendo baseados em comportamentos. Então, a gente, em alguns pontos, a gente está dando alguns argumentos e as empresas estavam doidas para ter argumento para falar para a gente voltar para o presencial. Porque o que muitas empresas querem é vigiar as pessoas, estar muito perto, fazer um microgerenciamento, mas também é importante a gente não ver tudo como 880 e que a empresa que pede presencial ela é uma péssima empresa. Cara, não é isso. Até porque as empresas não têm só desenvolvedores no time, né, gente? Uma empresa tem um combo de funcionários e aí, enfim, a gente precisa olhar como um todo. Então, assim, eu acho que alguns comportamentos que eu até tinha sinalizado aqui para a gente falar. Hoje, Lari, se a gente, aproveitando aqui do lado do negócio que eu consigo observar e trazer esse ponto de vista para o pessoal, tem surgido argumentos muito grandes de clientes, de empresas, e assim, não só aqui onde eu trabalho, alguns clientes trazendo essa demanda, mas observando o mercado mesmo, de como que está difícil, assim, algumas coisas. Então, a comunicação aqui como tema do nosso papo e como principal assunto no remoto, ela é uma ferramenta que você tem para garantir, para tentar alimentar que seu emprego continue remoto, entende? Se você está lá num trabalho remoto, mas você não tem um nível de disponibilidade, de correspondência bacana, fica difícil que a empresa te mantenha remoto, porque ela não sabe se ela pode confiar. Ou se ela não sabe se ela deixa uma coisa na sua mão e vai estar tudo bem. Então, isso tem acontecido. Disponibilidade é a palavra da vez, que todos os gestores, tá todo mundo com uma questão com isso, então acho que vale a autoobservação, assim. O trabalho remoto, quais foram os combinados iniciais? Tem empresas que combinam uma comunicação mais assíncrona, como a Tribe, com alguns acordos do síncrono. Tem empresas que falam assim, fulano, olha só, é remoto, o horário é flexível, mas eu preciso que você esteja disponível durante o horário comercial, se alguém te perguntar por quê? Porque todas as outras pessoas que você vai trabalhar estão no horário comercial. Então, vamos falar que não é sacanagem? O seu time tá todo trabalhando no horário comercial. Você quer trabalhar à noite. E aí? Aí o time não pode comunicar com você durante o dia? Aí o trabalho em equipe não flui. Então, a disponibilidade, e assim, aqui partindo do discurso que eu sempre falo com as empresas, assim, eu acho que o remoto, ele é uma opção muito boa, se bem manejada, bem gerida, né? Em contrapartida, a gente tem que analisar o que a gente está fazendo. Tem acontecido muito, Lari, assim, não sei, na Tribe, acho que como é bem organizada essa comunicação, né, talvez vocês não sofram com isso, mas acontece muitas pessoas sumirem no remoto, sabe? Literalmente desaparecerem. Então, assim, as pessoas somem, não dão notícia para a liderança, não falam com a liderança. Se você está trabalhando presencial e nesse dia você não vai poder ir, a menos que você tenha sofrido um acidente, acontecido uma coisa muito grave, você manda uma mensagem, né? Chefe, fulano, não vou hoje.
O que tem acontecido no remoto é que as pessoas diminuíram um pouco do senso do que precisa fazer, cumprir enquanto funcionário. E é isso que, não estou dizendo que as empresas têm razão, me escutem, mas é isso que está embasando o argumento das empresas. Disponibilidade, tempo de resposta, senso de equipe, senso de parceria, uma presença, assim, porque as pessoas estão faltando reunião. Então, a reunião está lá agendada e a pessoa não entra. Aí não entra na dele de hoje, não entra na dele de amanhã, não entra na outra dele. Aí, gente, o RH fica assim o dia inteiro. Não, cliente, vamos ficar aqui no remoto. Como? As pessoas sumindo. Então, tem que ter Isso não é geral, tá, gente? Quem tá me escutando aqui, não é todo mundo que faz isso. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas se compromete dessa maneira. Mas para o remoto funcionar, esses pontos, a comunicação, ela tem que ser ainda muito, muito melhor do que no presencial. Porque no remoto você não está lendo expressão facial, você não está, muitas vezes, corporal, né? Você não está ali olhando no olho da pessoa, não está rolando várias ideias ao mesmo tempo. Então, se você não é super claro na sua comunicação e no timing certo, que também é importante, a empresa cria um argumento que tô tentando falar com a pessoa, meu time não está conseguindo, eu estou tendo problema de produtividade porque eu nem encontro as pessoas. Aí começam os argumentos, e aí cada vez que acontece, repete, fortalece o argumento de novo, e a gente, enquanto trabalhador, vai perdendo. Por quê? Esse sistema é assim, não dá para a gente não se comprometer com a nossa parte. A empresa está te pagando um salário. No final, você precisa cumprir com aqueles combinados. Eu nem acho que se a gente cumprir perfeitamente, a gente vai desmontar esse argumento das empresas, ou o híbrido não vai continuar voltando. Mas eu acho que você fortalece a confiança com o seu time, com o seu gestor, e muitas vezes pode rolar até uma flexibilização dentro de uma empresa que está voltando para o presencial. Por quê? Porque seu gestor está tão confiando tanto no seu trabalho, na sua comunicação, que assim, ele entende que você não vai poder ir ou que você mora em outro lugar. Só que se a gente não for por um caminho de autoobservação e de, que comportamento eu preciso ter para que o remoto funcione para mim, para minha equipe, para minha empresa, eu estou fazendo isso mesmo, eu estou respondendo, eu me mantenho disponível, a gente começa a virar um pouco o jogo, tirar um pouco o argumento das empresas e falar assim, não, a gente tem maturidade, a gente sabe trabalhar no remoto, a gente se compromete. E aí nisso a gente vai, porque é uma dança, quase dançar conforme a música, sabe? Você tem que ir se ajeitando para poder vencer esse argumento. Ele vai continuar, gente, as empresas estão com essa vontade mesmo, mas eu acho que quanto mais a gente melhorar a nossa comunicação, e vou repetir porque tá um problema, a disponibilidade, a gente diminui esses argumentos e a gente começa a acelerar de novo a discussão sobre como que os times estão funcionando, como que a gente vai fazer funcionar nesse novo momento pós-pandêmico. Então, não sei, o AJ, como que tá aí, mas esse é um problema que eu tenho observado, que eu luto com o meu time, e graças a Deus o meu time não tem problema de disponibilidade, mas seria um puta problema para mim, enquanto gestora, ter um problema de disponibilidade, porque como que eu ia andar com as demandas? Né? Então, não sei, conta aí um pouquinho, mas eu acho que esses são os argumentos que fortalecem as empresas. Não acho que isso tudo justifica voltar para o remoto, acho que é uma outra discussão. Eu sou fã total do remoto, mas se eu quero trabalhar remoto, eu tenho que responder, eu tenho que cumprir os combinados, porque senão eu perco a razão. Então, acho que é um pouco por aí. Boa. Vou puxar aqui, Lari, você quer comentar alguma coisa? Pode puxar? Boa, ótimo, Hanna. Eu acho que tem vários pontos aí que você falou, que são super importantes. Eu acho que a questão de disponibilidade foi perfeita, e assim, existe em todo lugar, não é que a Tribe, a gente se organizou e tudo é um fantástico mundo de Nárnia, né? Não é, tem as dificuldades. Eu acho que assim, a gente vai superando com muito conversa, feedback e alinhamento. E eu acho que assim, essa questão de o desejo das empresas mais recentes de voltar, o desejo da galera de manter, acho que essa discussão, o que é melhor, o que é pior, eu acho que até pegar um gancho aqui com uma pergunta do Jefferson, tá? Tipo, a questão do horário abusivo no remoto. Eu acho que, a minha visão é bem particular, tá? Eu acho que a grande problema que eu vejo dessa discussão, é a gente generalizar as coisas e torná-las binárias. Tipo, é melhor ou pior, é isso ou aquilo. Porque, assim, e aí você comentou disso, tá, Hannah? Para determinadas funções e determinadas empresas, não é nem que, tipo, o que é melhor. Vai ter um estilo que ele vai ter que prevalecer, vai ter que ser preferencial por N motivos.
Ou ele vai ter que ser remoto, porque o time está cada um num canto. Falaram disso também. Então, ele vai ter que funcionar do jeito que é. E vai ter o meio do caminho ali que vão ter preferências. Vai ter a preferência da empresa, pelos motivos que você foi comentando, vai ter a preferência do time. Eu acho que tem que ter muito diálogo para chegar no meio do caminho. E aqui falando até, tipo assim, vou falar da minha preferência pessoal versus, tipo, sei lá, não vou falar da Tribe, mas como se eu estivesse gerindo uma equipe. Minha preferência também é o remoto. Para minha rotina é maravilhoso. Só que, enquanto gestor, eu tenho que analisar não só o que eu prefiro, mas o que vai funcionar melhor para a empresa conseguir entregar o que ela está se disponibilizando a entregar. E hoje eu estou na área de marketing. Então eu tenho que analisar também, tipo assim, o trabalho do dia a dia, ele funciona melhor, as pessoas estando juntas e trocando com maior frequência e criando juntas, ou é um trabalho que as pessoas precisam de mais concentração, mais tempo de qualidade, menos reunião. E aí, para cada um desses pontos, vai ter um contexto que vai se adequar melhor. Ora vai ser o presencial, ora vai ser o remoto, ora vai ser o híbrido. Então, eu acho que o que eu fico olhando de fora, até pega a pipoquinha para ver no Twitter as discussões, a galera, ela vai muito a ferro e fogo, né? Tipo, é isso, é aquilo. Eu acho que a conversa não é por aí. Tipo, tem perspectivas, tem preferências e tem coisas que funcionam melhor. E, como a gente está num contexto de uma empresa e a gente está trabalhando para entregar resultado, uma coisa eu dou certeza para todo mundo. Se a empresa estiver entregando resultado do jeito que ela tiver, ela vai querer continuar, sabe? Então essa é uma coisa que é uma máxima. Se estiver entregando resultado, eu acho que vai querer continuar. E a Hannah falou muito disso, e eu concordo, que deixa eu tentar me observar, olhar para o time e olhar para a empresa para tentar ver o que funciona melhor para a gente entregar o resultado. Porque se estiver entregando o resultado, vai ser o que vai acontecer, sabe? Então, eu tenho muito essa perspectiva. E aí, só para fechar, acho que até porque eu peguei o gancho aqui do Jeff, já aproveitando para responder, a minha visão sobre a questão do horário abusivo no remoto, para mim, entra nessa questão da generalização do binário. Eu devolvo a pergunta. Não existia horário abusivo antes do remoto? Então, tipo assim, a perspectiva vai existir coisa abusiva no remoto, no presencial. Então, acho que aí quando a gente entra nessas questões mais específicas, talvez o problema não seja o modelo de trabalho. Talvez o problema seja a empresa, seja a liderança, seja o contexto, entendeu? Então, eu gosto muito de ir por esse caminho, porque a gente atribuir culpa para um ou para outro, eu acho que não é benéfico. Igual você deu o exemplo, né? As empresas, elas atribuírem a culpa da falta de disponibilidade ao remoto, eu também não sei se é o caminho. Porque a pessoa, ela pode estar lá no escritório simplesmente, sei lá, no alt tab ali, fazendo, sei lá, o que ela quer fazer, sabe? Então, eu olho para essa discussão muito com essa perspectiva, sabe? Que às vezes a gente tenta atribuir responsabilidade para o remoto ou para o presencial, quando eu acho que a discussão ela é um pouco mais profunda, ela vai além daquilo, sabe? Eu acho que é aí que é o ponto, e dá até um pouco de medo de falar do assunto e ser interpretado errado, né, assim, porque, na verdade, meu intuito aqui é ajudar o trabalhador ele negociar tudo da melhor maneira e conseguir trabalhar no modelo que faz mais sentido. Aqui o que a gente está querendo dizer é que, assim, concordo, não ainda que a disponibilidade ou a falta de resposta não seja o argumento suficiente para falar assim, o remoto não funciona, mas é um começo ali onde uma empresa se agarra e aí o mercado vai entendendo e todo mundo vai fortalecendo esse argumento e quando vira uma verdade absoluta. E me incomoda muito o pensamento binário. Acho que você falou disso aí, Jota. Eu acho que cabe para tudo na vida, né? Não ir com esse pensamento binário para situações. Mas a questão de você estar atento ao seu comportamento é isso. Vão ter vários argumentos. E cada vez, a depender do interesse da empresa, ela vai usar outro argumento.
O que não quer dizer que essa empresa é horrível, é ruim, nossa, ela quer presencial. Eu já ouvi de entrevista em candidato, assim, que eu tava com vaga sensacional, sabe? Vaga muito legal, de projeto legal, com desafio técnico, salário bacana. E ao tentar explicar que o cliente queria um modelo híbrido ou presencial, eu fui arrebatada, assim, com uma resposta do candidato, falando que era muito old school isso, e que absurdo, que ele tava perdendo tempo naquela entrevista. E, cara, não é assim que o mundo anda, sabe? O mundo anda por flexibilização. Tudo bem que a empresa não atende o que você quer, realmente você sai. Você não precisa agir dessa maneira, mas você sai do processo. Mas ali você consegue negociar várias coisas. No momento da negociação, ou seu time já está remoto e a empresa está querendo voltar. Será que cabe uma conversa com a diretoria, novas estratégias de comunicação? Como que esse time vai funcionar? Ah, Hanna, só está abrindo uma vaga presencial. Pô, entra lá na entrevista, faz uma entrevista, entra muito bem preparado, manda bem na entrevista, no final, quando estiver falando sobre ele, pergunta como que funciona, o time todo está presencial? Encanta primeiro a empresa para depois tentar negociar, faz a empresa confiar em você, fala assim, vamos fazer um teste, nos primeiros meses eu vou de forma presencial, depois a gente pode ficar híbrido, a gente pode ficar online. Tudo é uma construção, não é 8, não é 80, não é esse pensamento binário, ninguém está correto, cheio de razão, por quê? Não dá também para a gente falar que trabalho remoto é melhor para todo mundo entrega melhor, todo mundo é mais produtivo. Não é, por quê? Ainda entrou vários problemas, esse assunto dá muito pano para a manga mesmo, né? Porque tem uma outra questão que é muita gente se enchendo de muitas responsabilidades, estão aceitando vários empregos ao mesmo tempo. Quem sou eu para falar que o trabalhador não tem que fazer isso? Só a gente sabe quando a água bate na bunda, a gente tem conta para pagar, né, gente? O boleto ele não para de chegar. Mas só aceite compromissos que você consegue cumprir. Porque se você aceitou uma vaga e você já tem outra, e você abriu um compromisso e aí você desaparece na segunda que você aceitou, no terceiro emprego que você tem, esse salário vai parar de cair na sua conta em algum momento e isso só vai queimar seu filme no mercado. Peguem o que dá conta e estabeleçam um ritmo de comunicação. Você tem uma liderança que se comunica de uma maneira que você não entende, que não funciona para você, chama para conversar, fala que tipo de comunicação funciona mais, vamos chegar num acordo. Lari, eu acho que falta um pouco isso, sabe? Eu tô sentindo que falta um pouco dessa flexibilização, dessa conversa, dessa discussão, para fazer ele melhorar. E a gente está gastando muito tempo também só julgando as empresas que estão voltando, e acho que é o momento de falar dos dois, mas fazer essa autoanálise. E às vezes você percebe que você não está indo tão bem assim mesmo na comunicação, comunica com a sua empresa, faz um novo combinado, faz um novo compromisso, enfim. Então eu acho que não é 880, nenhum dos dois lados está coberto de razão, mas quanto mais a gente for político e tentar melhorar o que você puder, para você poder ter a recompensa dessas benesses que a gente quer, melhor, é o melhor conselho. Não, gente, nossa, excelente, sério. Olha, a gente já está caminhando para o final, assim, tem várias perguntas no chat, mas passa muito rápido, né? A gente acha, não, uma hora dá para falar um monte de coisa, mas a real é que quando o assunto é bom, ele flui. Ficou mudo, Lari. O clássico, né, gente? O clássico sempre tem que ter numa reunião, tem que ter, é o clássico. Tem que passar vergonha. Mas eu achei muito assertiva a pergunta do Glauco Leme, sobre exatamente isso que a gente está falando. Porque, por exemplo, estamos num evento de tecnologia, trabalhamos com tecnologia, tem 327 plataformas para a gente se comunicar, que foram desenvolvidas para comunicação, e a pergunta do Glauco é: como as ferramentas de comunicação, por exemplo, Teams, Slack, Discord, encaixam nesse assunto, né? O quão impactante é o uso desse tipo de ferramenta associado à cultura? Então, e aí, gente, o que vocês acham, né? Porque uma vez que a gente, né, com o híbrido, com o remoto, com o presencial, temos ferramentas de comunicação, né? Independente do formato. O que vocês acham? Como essas, né? O AJ contou um pouco do framework, vou chamar de framework, vou adotar agora essa palavra, mas ele contou um pouco do esquema de comunicação dele na Tribe. O que vocês acham dessas ferramentas aí, puxando para a pergunta do Glauco? Boa. Assim, vou começar respondendo, acho que, particularmente, eu sou uma pessoa que eu sou mais agnóstico em relação a ferramentas. Porque eu acredito que mais importante do que ferramenta é o sistema que você constrói, o processo que você constrói e, consequentemente, a cultura que você constrói. Eu acho que ferramenta, se a gente for olhar no detalhe, vai ter uma que vai ter uma feature melhor, outra pior, uma que atende mais completo, uma que é mais caro, mais barato. Mas, assim, o que garante
um bom uso é o sistema que você constrói por trás. Aí o framework, né, que a Lari falou, não é bem um framework não, tá, gente, no detalhe, mas é um sisteminha. É isso que você vai colocando. Então, eu acredito mais nisso. E até pegando o gancho com outra pergunta que teve aí sobre como manter o time engajado, né, no remoto, assim, não, já adianto, não tenho a resposta, não tenho uma bala de prata aqui para responder. É o desafio. E, inclusive, até conectando com outras perguntas que surgiram, isso aqui não dá para negar que uma interação presencial e uma socialização presencial é muito mais forte do que uma socialização remota. Assim, quem estiver acompanhando aí não vai me deixar mentir, quem já participou do famigerado happy hour online, que, meu Deus do céu, tipo, por mais legal que seja, no fim das contas você tá lá e você fala, nossa, eu tô sozinho em casa, conversando e jogando. Então, assim, é o desafio para mim manter o time engajado no remoto. Então, acho que tem algumas estratégias, algumas táticas, mas aí vai na discussão que a gente teve. Tem que ir testando, se a coisa não vai funcionando, eventualmente inclusive, testar um modelo híbrido, testar outras estratégias, sabe, para fazer as coisas funcionarem. Mas enfim. Eu acho que a ferramenta ela é o meio, né, gente? Assim, ela não é o como que importa. Então, por exemplo, não adianta nada eu ter um Slack todo arrumadinho, o Slack lá da Tribe, que tem tudo organizado, chegar lá e jogar uma informação sem nenhum preparo. Então, assim, isso é uma das coisas fundamentais. Pensar que a sua comunicação no trabalho não é aquela resposta correndo no WhatsApp, sabe? Você tem que introduzir bem os assuntos, começar e terminar, fazer perguntas pontuais. Então, a forma como você usa a ferramenta importa muito mais. Se for um time que comunica muito bem, fala tudo que precisa pelo WhatsApp, show, o meu é esse, o meu fala pelo WhatsApp, inclusive. Então, assim, funciona super bem, porque o nosso time tem esse compromisso. É o como. Então, assim, acho que alguém perguntou, assim, né, como lidar com esses problemas, tal, como fazer a comunicação nesse sentido, eu acho que é sempre planejar, tomar muito cuidado com o que você fala. A disponibilidade é você tá assim, ó, alguém tá te procurando, você consegue responder, os combinados são responder de forma frequente, mas o como é introduzir o assunto, trazer o detalhe, finalizar ali o que você tá fazendo, fazer as perguntas certas, e sempre assim, uma coisa que atrapalha muito o remoto é o excesso, né, de informação, de chamada, de mensagem. Você não precisa perguntar tudo para o outro. Então, assim, você já tentou fazer antes o que você tinha que tentar descobrir como resolver ou como conseguir essa informação antes de mandar aquela mensagem? Porque esse fluxo de mensagens vai deixando as pessoas muito estressadas também. E no final do dia, elas param de responder às outras, porque elas estão estressadas com aquele grande fluxo. Se todo mundo cuidar muito bem da comunicação, o nosso nível de ansiedade, estresse reduz, o trabalho funciona melhor e a gente consegue legitimar mais o discurso de esse time funciona no remoto. Então, é o como, não é a ferramenta, gente. Pode ser por e-mail. Se for um e-mail bem escrito, que não é daquele tamanho, é pontual sobre o que eu preciso, para mim é isso, sabe? Eu acho que nem adianta mais inventar mais 1000 ferramentas com coisas de comunicação. A gente tem que aprender a se comunicar, não é tanto a ferramenta mais, né? Agora a gente se comunica pelo Copilot, agora tem chat GPT, é isso, né? Tipo, brincadeira. Vai, pode pedir chat GPT, como eu deixo claro isso que eu tô querendo dizer pra essa pessoa? Aí manda o que o chat GPT falou, mas assim, seja claro, sabe? Dá pra usar. Tem alguma pergunta aí que vocês acham que dá pra... Teve uma pergunta aqui muito boa, eu vou jogar pro AJ. E a pergunta que não quer calar, gente, por favor, vamos falar sobre isso. Câmera ligada ou desligada? Parabéns pela discussão, pessoal, extremamente relevante. Gente, por favor, vamos falar sobre isso? Precisamos falar sobre isso. Vamos. Rômulo, excelente pergunta. Eu vou falar a minha visão somada à visão da Tribe, porque a gente estabeleceu isso como um combinado, como uma das regrinhas nossas. Câmera sempre ligada, a não ser que tenha alguma exceção, alguma exceção, que aí exceção é exceção. Mas por que a gente acredita nisso? Porque, a gente já está trabalhando remoto, a gente já está trabalhando distante. Não, aí eu vou falar pessoalmente, depois eu falo de Tribe. Pessoalmente, para mim, não tem coisa pior do que você estar conversando com alguém e
essa pessoa tá com a câmera desligada, mutada, e você não sabe se você tá falando com ela, com a parede, com nada. Então, acho que é até uma questão humana mesmo, de socialização e várias necessidades que a gente tem enquanto ser humano. Então, uma coisa pessoal, mas falando enquanto tribe, a gente estabeleceu esse combinado porque a gente acredita que para funcionar o trabalho remoto e colaborar melhor, a gente tem que ter pelo menos a câmera ligada. Então, esse é um dos combinados básicos aqui. Cara, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, mas não que eu não concorde 100% com a Jota. Mas eu lido de uma outra forma aqui, até porque eu tenho mania de tentar sensibilizar tudo, entender o momento de cada um, enfim, psicóloga, gente. Então, às vezes, eu meto essa aí. Então, para mim, às vezes, a câmera depende tanto das situações. Então, por exemplo, vou dar exemplo do meu time. A gente tem dailies diárias, todos os dias a gente se fala, a gente é recrutador, então vira e mexe, a gente tem que se comunicar via grupo também. E a gente tem uma reunião na semana, que é uma reunião que a gente deixa mais tempo, para a gente ter tempo de fofocar e falar o que a gente precisa, se interagir mais, enfim. Para mim, essa reunião ela é fundamental. Eu gosto de ver o rosto das pessoas do meu time nesse dia, enquanto a gente está conversando. Eu gosto de saber como elas estão, e às vezes não adianta falar ali no microfone que tá bem, eu não tô vendo, né? Então, assim, como gestora, é muito importante para mim. Mas no dia a dia ali, eu acho que cabem algumas flexibilizações com relação à câmera. No início, assim, durante a pandemia, houve alguns estudos, falou-se muito sobre, dentro da comunidade de psicologia, etc., sobre os problemas de autoestima, os problemas que surgiram junto com o remoto, porque a comparação de, presencial, se todo mundo te vê, é a mesma coisa de ligar a câmera, não é. No presencial, você tá lá, você se arrumou e você foi. Você não fica parada de frente para um espelho olhando sua cara, entende? A câmera, ela traz muito, repetidamente, a autoimagem e tal. E durante a pandemia, isso causou um desconforto muito grande em muitas pessoas. Então, eu entendo mas eu só entendo isso se eu tenho uma boa comunicação, entende? Então, para mim, por exemplo, não funcionaria uma daily se as pessoas ficam caladas na daily. Então, eu costumo falar isso, olha, cara, se você não vai ligar a câmera, porque eu mesma, às vezes, dependendo, se for uma daily rápida, só para falar, eu não ligo, mas eu me comunico bem. Então, não dá para eu entrar numa reunião de câmera fechada, microfone fechado, só que eu acho que é combinados, assim. Tem clientes dentro da empresa que eu trabalho que combinam exatamente isso. Tem gestores que preferem a câmera ligada sempre. Eu consigo flexibilizar porque o meu time se comunica muito bem. Então, a câmera não falta no dia a dia ali de resolver as coisas correndo, sabe? Mas é uma coisa que é muito do depende, mas eu acho que é bom para a gente, enquanto funcionário e construção de carreira e marca pessoal até, né, de você. Porque todo dia o trabalho, ele é o seu trabalho e ele é um network. Você conhece todas aquelas pessoas e quando elas saem, quando tem uma oportunidade melhor, essas pessoas lembram de você. Se você ficava lá escondido com a câmera fechada todo dia sem falar nada, ninguém lembra de você, entende? Você fez entregas excelentes, mas nunca falava nada, não interagia. As pessoas lembram menos, né? Então, eu acho que depende muito, mas nunca vai ser ruim para você ligar e interagir, sempre vai ser o melhor. Cabe essa flexibilização a depender do nível de comunicação da equipe. E já vi muitos times passarem a fazer isso para ver se a comunicação melhora, para tentar se manter no remoto, sabe? Então, times que não estão funcionando muito bem entraram com esse acordo da câmera ligada, não ficar desligada, como ainda uma tentativa de fazer o time funcionar melhor para não ir para o presencial. Então, assim, a gente tem que aproveitar essas oportunidades. A empresa só está te pedindo para ligar a câmera, não está te pedindo para ir lá, liga a câmera, gente. É melhor do que a empresa pedir para você ir presencial, né? Então, acho que é umas estratégias, assim, que a gente pode usar para tentar manter esse modelo. E, de novo, ninguém sabe qual que é o melhor, né? Depende da pessoa. Só complementando rapidinho aqui, Larissa, que eu acho que foi bom, essa pergunta foi ótima, porque mostra, eu acho que o que a gente tem que trazer para essa discussão. Foi ótimo a gente ter discordado para mostrar que, assim, não existe certo e errado, e existem perspectivas e argumentos a favor e contra cada uma dos caminhos e das visões aqui. Então, acho que isso é muito relevante. E é importante todo mundo saber também, tipo assim, olha, eu estou num lugar que me pede isso, que o combinado é isso. Sim. Então, eu aceitei o combinado. É o combinado. Né? Eu aceitei o combinado é esse. Eu não quero esse combinado, é o que a Hannah falou. Eu posso, aos poucos, ou tentar mudar esse combinado, ou aí tentar buscar um lugar que vai ter que eu gosto mais. Né? Então, acho que é bem por aí. Né? Acho que como gerência, assim, é importante a gente estar atento, assim, muito cuidado pessoal, assim, com as pessoas,
Porque tem dia que eu quero que o time ligue a câmera e tem alguém que não tá bem. Cara, eu não vou forçar alguém que não tá bem naquele dia, mas eu preciso dela ali, né? Então, participa comigo aqui na comunicação, tudo bem se não ligar a câmera. Então, também é bom você ser sincero com o seu time. Se tem alguma particularidade íntima sua que te faz não poder ligar a câmera todo dia, compartilhe e mantém sua comunicação ativa. Ninguém vai duvidar de você. Mas compartilhe as coisas, né? Então, e não tem certo e errado, e é de fase, tem fase que é mais, tem fase que é menos. Então, acho que é isso. Batendo o tempo, né, Lari? Ai. Pois é. E eu achei bom porque a gente chegou não tem uma resposta certa, né? E é muito um modelo para o contexto de cada pessoa. Eu, por exemplo, sou time câmera aberta. Eu posso, às vezes eu chego no meu time, gente, não pintei meu cabelo, saca? Tipo, essa sou eu, é o que temos para hoje. E é isso, assim, eu acho que... Mas é muito importante, eu como profissional, eu sentir minimamente expressões das pessoas. O que eu tô falando faz sentido? O meu raciocínio faz sentido? Porque eu consigo colher informações do outro, né? Mas eu entendo perfeitamente que nem todo mundo... Por exemplo, a gente recebeu um comentário aqui do João. Tem muita gente também que não tem um ambiente bom para trabalhar em casa, às vezes é um local com internet ruim, casa pequena. E, de fato, gente, tem gente que tem filho pequeno, né? Cada pessoa tem um contexto e o trabalho invadiu a nossa casa, né? Não foi a nossa casa que invadiu o trabalho. Então, a gente tem que entender esse contexto, assim, né? Disso mesmo. Mas é isso, estouramos nosso tempo. E fica o convite. Tinha muitas coisas para falar ainda, gente. Pois é. Tem vários comentários legais aqui. A socialização no trabalho é mega importante. Mais um comentário do João. Tem outro aqui do Wellington. Gosto de ligar porque me sinto mais próximo das pessoas. Acho que facilita a conexão intrapessoal. Aí outro comentário do João, sou do time camaleão. Se a galera tiver com a câmera aberta, eu abro, senão deixo fechada mesmo. Eu também. É tipo isso. Acho que depende, né? Assim, é uma reunião super estratégica, sua opinião é importante. Liga. É uma reunião só para passar ali tarefa. Talvez é mais de boa. É a noção também, sabe? De não esperar que te peçam. De saber quando. Acho que é um pouco isso também. Não, total. A Andresa Rocha disse que a Hannah é dona do Twitter. Vários outros comentários. Mas é isso, gente. Tem vários comentários legais aqui que a gente... Teve uma pergunta que... Faz a parte 2. O Arthur comentou pra gente fazer a parte 2 dessa conversa. Eu vi uma pergunta que tá falando sobre o conflito de gerações. Eu tô estudando tanto esse assunto. Tem muito para dizer sobre isso também. Que isso está sendo uma das coisas que está impactando mais a comunicação, inclusive, né? Então, acho que vale todo mundo dar sinceramente, quem está na geração Z, millennial, anterior, dá uma lida sobre isso, porque todo mundo vai ter que flexibilizar. A gente está no momento que um é assim, o outro é de outro jeito. A gente precisa encontrar um encontro, né? Com as equipes e tal. Então, é um assunto que lá no Gatter a gente pode falar. Fechou. Essa conversa pode continuar, então, em frente ao palco, no portal After. Beleza? Então, Reninha, um minuto para você fechar, deixar seus contatos. Ela é a dona do Twitter, de fato. Obrigada, gente. É isso. Conheci no Twitter, inclusive. Nossa, inclusive, eu pedi desculpa para quem me segue. Eu tô um pouco sumida, gente. Tô só equilibrando os pratinhos da vida, mas eu vou voltar ativa normalmente. Mas, assim, quem quiser me seguir é Camelou, tô com 2 U's, né? Em todas as redes. Eu sou mais ativa no Twitter mesmo do que no LinkedIn, mas só chamar lá que a gente conversa. E eu queria agradecer muito a Jota pelo prazer. Eu já tinha visto você aí pelas redes. Eu acho, inclusive, que eu já até fiz vaga para a empresa antiga sua, a PP Prova, Web Prova. Então, assim, já lá de trás, foi um prazer te conhecer, Lari. Você tem meu coração, amo conversar com você. Obrigada aí pelo convite por estar com a gente de novo. E Codecom, valeu demais, tamo junto. Ano que vem é nós de novo. Boa. Gente, foi um prazer, Lari, Hannah, prazerzão conhecer vocês. Foi um papo muito legal. Às vezes eu até esqueci que a gente estava aqui, era um papo ao vivo, né? E tinha mais gente. Eu também. Aprendi bastante, foi bem massa. Aprendi muito aqui trocando com vocês. E, eu não sou famoso no Twitter igual a Hannah, mas, assim, se vocês digitarem Arlen Jorge no Google, eu acho que não vai ter muita gente, não. Então, fiquem à vontade para buscar no LinkedIn, Twitter, enfim, o que quer que seja, para a gente continuar a troca, se quiserem. E falar que foi um prazer, Obrigadão pelo convite, galera da Code Club. Foi show.
Valeu, Obrigada, gente. gente. Obrigada mesmo. Ótimo dia para vocês, ótimo evento e a gente se fala. Prazer. Beijo. Obrigada. Beijo, galera. Até.